Então, como que eu sei que eu estou crescendo, evoluindo? Primeiro, você vai ter que entender o que é evolução. O que é evolução? Evolução é sair do ponto A e ao ponto B? Se estamos numa linha reta? Porque evolução pode ser evolução patrimonial. Eu posso ter R$1.000 e evoluindo pelo patrimônio, agora eu tenho 10 milhões de reais. Eu evoluí o meu patrimônio, evoluí. Isso me garante que eu seja feliz? Não. Me garante que eu tenha uma boa sobrevivência? Sim. Então por que eu falo numa linha? Então, no meu ponto de vista, e acredito que no ponto de vista da mente Ronin, porque a gente estuda isso, é que a evolução, ela não está somente ligada num plano horizontal. Vamos entender o plano horizontal como um plano onde nós estamos aqui para evoluir como pessoas, evoluir como seres humanos, para que possamos sobreviver nesse mundo da melhor maneira possível. Então existe uma evolução voltada toda ela para a sobrevivência. Como é que eu sobrevivo melhor? Eu tenho que ter condições. Então eu ter um corpo melhor. Quando eu falo melhor, não estou falando em perfeição de músculos perfeitos, não. Estou falando de um corpo mais forte, mais flexível. Qualidade de vida, que seja saudável. A pessoa está obesa. Machuca as articulações, ela tem uma dificuldade maior de se locomover, vai ter dificuldade de viajar, tem algumas dificuldades que a pessoa enfrenta. Da mesma forma, a pessoa muito magra não tem força nem para carregar suas malas. Então, o que acontece? Trabalhar com o que se tem para que se melhore dentro no âmbito da sobrevivência. Isso é físico, isso é energético, isso é emocional, isso é mental. Só que isso não garante que eu seja feliz. Aí nós temos um outro tipo de evolução, que é uma evolução, que é um caminho que a gente chama de caminho vertical, que é um caminho que nos leva a buscar quem realmente somos, que é um caminho que nos leva em direção ao nosso próprio espírito. Então é interessante entendermos que a maioria das pessoas vive numa linha horizontal. A maioria das pessoas está aqui para sobreviver. Que é uma evolução material? Que é uma evolução da matéria. E tudo bem, nós precisamos da evolução da matéria. Ela é importante. Nos possibilita uma melhor sobrevivência. E isso a mente Ronin deixa bem claro. Nós dois, por exemplo, que vivemos a mente Ronin, se você discordar de mim, você pode falar. Nós entendemos, por exemplo, da importância do material, mas não é o mais importante, tem a sua importância. Mas o caminho é evoluir materialmente, sim, em conjunto com a evolução espiritual. Isso, inclusive, forma um grande símbolo da humanidade que vem muito antes de Jesus Cristo, que é o símbolo da cruz. Interessante, né? Que uma madeira da cruz está aqui, na horizontal, e a outra está na vertical. O que representa isso muito antes de Cristo, por exemplo, como símbolo? Que nós estamos crucificados bem no meio, num ponto do meio, entre o caminho da horizontalidade e o caminho da verticalidade. Nossa, que interessante. É interessante pensar na cruz como isso, como esse símbolo. Nós estamos crucificados, nós nascemos aqui na matéria, crucificados entre esses dois mundos. E é quase que uma covardia, né? Porque o mundo da matéria nos é apresentado desde quando nascemos, e a maioria das pessoas vive nesse mundo da matéria como se esse fosse o único objetivo da sua evolução, evoluir dentro da matéria. Mas quando eu evoluo dentro da matéria, eu às vezes não presto atenção em outras coisas. Por exemplo, no caminho do espírito, no caminho dessa evolução espiritual, que é um caminho de luz, que a gente fala bastante, que é o caminho das virtudes. Porque, se eu pensar bem, essa pessoa que aguenta as pancadas da vida ali, que é subjugada no relacionamento de uma pessoa sadomasoquista e de um masoquista. Um que sofre por receber a pancada e o outro que gosta de dar pancada. Quando tem esse relacionamento aqui, que é do mundo da matéria, que está aqui, será que a pessoa que é sadomasoquista, ela nasceu para realmente pagar por algo ali? Ou para realmente levar pancada? Ou algo da vida dela, da infância que ela aprendeu, faz com que ela se submeta a esse tipo de situação ou a torturas psicológicas por medo de perder o outro,
porque lá na infância ela já perdeu o pai, e muitas vezes ela pode colocar a culpa nela, ou tem aquela alienação parental que a mãe fala mal do pai pro filho e o pai fala mal da mãe pro filho. Como é que fica a cabeça dessa criança em formação? Esse é um tema profundo e legal de se dialogar, de se pensar, mas se a gente pensar só de forma horizontal, a gente vai ficar preso nisso tudo, nessa loucura. No momento que a gente começa a verticalizar mais os nossos pensamentos, quando eu falo em verticalizar os pensamentos, significa a ter algum tipo de conhecimento muito mais voltado para um caminho que alguns grandes mestres da humanidade perseguiram ou seguiram. Tipo um Jesus Cristo, um Sankaracharya, um Platão, um Lao Tse, um Sócrates. Interessante, porque eles falavam sobre isso, eles estudavam, falavam e viviam algo nesse estilo. Tanto que ficou como mensagem, como estudos para a humanidade, a sua forma de agir no mundo. Um exemplo de amor de Jesus Cristo. Como é que Jesus, por exemplo, se relacionava com os outros? Era uma relação desse amor puro, de dar sem querer receber nada em troca. De entrega. Nossa, então a gente tem um exemplo de uma pessoa que veio aqui e se entregou, e é um exemplo de um espírito forte e poderoso. Opa, então o caminho da verticalidade seria o caminho das virtudes, enquanto que o caminho da horizontalidade seria um caminho da matéria. Você pode ter virtudes na matéria? Claro que você pode ter virtudes na matéria, mas são virtudes muito mais voltadas à sobrevivência. Quando as virtudes são voltadas para o espiritual, você não só sobrevive, você vive, porque daí você tendo R$1.000 na conta ou 1 milhão, não faz diferença. Para você não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para a tua sobrevivência? Vai. Por quê? Quem tem 10 milhões ou 1 milhão na conta tem mais condições de pagar um médico bom, por exemplo, do que alguém que simplesmente vai esperar que quando ele for no hospital, vou torcer para que não tenha só um residente. Não que os residentes sejam ruins, não é isso, mas alguém que tem mais experiência talvez fosse um pouco melhor para o caso que é mais grave daquela pessoa, por exemplo. Só isso. Então, ter capacidade de sobrevivência não significa ter a possibilidade de evolução espiritual. Na verdade, ter o desempenho dentro da horizontalidade da matéria me proporciona, se eu for uma pessoa mais inteligente, porque a gente está falando para que você escute e que você comece a pensar em cima disso. E pensando em cima disso, talvez você comece a fazer coisas diferentes na tua vida. Porque fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes não vai ocorrer. Então, aí quando eu começo a seguir o caminho da verticalidade, eu começo a buscar conhecimentos que me levam a ser uma pessoa melhor. Quando eu sou uma pessoa melhor, porque eu busco as virtudes, eu trato os outros melhor. Quando eu trato os outros de uma melhor forma, eu me relaciono com os outros de forma. Pronto. Então, eu consigo, quando eu me verticalizo, na verdade, eu consigo ter o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque se eu busco sempre a minha melhor versão, e essa minha melhor versão, ela é espelhada nos conhecimentos de grandes mestres da humanidade, que já percorreram o caminho e já mostraram como é, eles falaram já. Olha, quer ser um ser humano melhor? Começa a trabalhar a tua mente, os teus pensamentos, né? Começa a cuidar mais de você e depois cuida dos outros. Ou a célebre frase de Buda maior do que aquele que vence a 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Então, vencer as batalhas do dia a dia tá legal, é importante, mas quem vence a si mesmo tá se verticalizando. O vencer a si mesmo é vencer as suas mazelas. E quando eu consigo vencer as mazelas, aí eu consigo me relacionar melhor com os outros. Por quê? Porque muitas vezes eu começo a me colocar no lugar do outro. Olá pessoal, e aí, gostou do vídeo que você acabou de assistir? Ótimo! Se gostou, compartilha ele com o máximo de amigos que você puder, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas. Lembra de clicar no sininho, porque toda sexta sai um episódio novo. Aí você pode assistir
aprender e compartilhar. Obrigado!